Ainda de pé, meus irmãos, abre as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 54. Glória a Deus. Um jovem cheio de sabedoria, né? E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. É o jovem Estevão, né? O diácono Estevão, que morreu pelo Evangelho, pregando a palavra de Deus, né? Viu os céus abertos, viu o Cordeiro de Deus e viu o Todo-Poderoso, né? Glória a Deus. Capítulo 7 do Evangelho de Atos dos Apóstolos, segundo escreveu Lucas, né? Glória a Deus. E o versículo de 54, amém? Capítulo 7 e o versículo 54. Que diz assim: a morte de Estevão. E ouvindo ele isto, enfurecia-se no seu coração. Riavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, e à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, anímios, arrementaram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apredejaram, e as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. E apredejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Amém. Pode assentar, por favor, e dar glória a Deus. Este jovem, chamado Estevão, ele tinha um conhecimento do Velho Testamento ao Novo Testamento. Ele conhecia a Bíblia, conhecido desde o tempo de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés. E ele pregava com ousadia, através do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão era cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Aleluia! E ele tinha muito conhecimento. E ele pregava a respeito de Jesus, o qual o crucificaram. E a Bíblia diz que vinha gente de tudo quanto era lugar para ver Estevão, para ver a pregação de Estevão. E ali continuou a pregar, continuou a dar ensinamento. Pregava sobre Jesus, pregava sobre do Velho Testamento. Pregava sobre Abraão, que Jesus viu Abraão e se alegrou. Aí quiseram apredejar ele nessa pregação. Aleluia, quando ele estava pregando a palavra, prenderam Estevão. Estevão foi para o Senado, ali ele foi entrevistado, ali ele permaneceu firme na palavra. Aleluia, quanto mais, aleluia, interrogava ele, mas ele era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E o povo encurralava ele e ele continuava firme. Aleluia! Por quê? Porque ele tinha um conhecimento da palavra de Deus. Estevão era cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Era um jovem de bom testemunho, como diz a palavra. Aleluia! E muitos vinham ouvir a pregação de Estevão, o ensinamento de Estevão. E por isso, irmãos, muitas pessoas começaram a aceitar Jesus pela palavra.
aleluia, e começou a vir gente de toda a região, gente até do exterior vinha para ouvir a pregação de Estevão, o ensinamento. E isso aí, irmãos, aleluia, começou então a entrar, aleluia, irritação, inveja, aleluia. Os mesmos que crucificaram a Jesus, aleluia, fazia eles reuniões. Nós temos que prender esse jovem, nós temos que matar esse jovem está igual o Nazareno, esse jovem está reunindo multidões, aleluia, porque a palavra incomodava. Mas uma palavra Jesus disse, aleluia, depois que o Filho do Homem ser tomado, a igreja vai ser perseguida, aleluia, e a igreja vai ser perseguida, mas não destruída. E começaram então, aleluia, a interrogar Estevão. Mas a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Estevão estava tão cheio do Espírito de Deus, aleluia, que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo, aleluia, o resplendor do Espírito de Deus resplandecia sobre ele, aleluia, e cada palavra que Estevão pregava irritava, o povo tapava os teus ouvidos, aleluia, para não ouvir a palavra, aleluia, fechava os teus olhos para não ver a pregação, para não ver os ensinamentos, ringia os teus dentes de raiva por causa da mensagem, porque a mensagem estava penetrando no coração do povo, o povo estava recebendo a palavra, o povo estava se convertendo, aleluia, aleluia, e aquele povo que crucificaram a Jesus, aleluia, então começaram então, irmãos, a reunir para então matar Estevão. Mas uma coisa eu pude ver aqui, que depois do interrogamento, que prenderam Estevão, levaram para fora do templo. Estevão já sabia que ele ia ser apedrejado. Ele já sabia que naquele momento que ele estava sendo saído para fora da cidade ali, era para ser apedrejado. E o apedrejamento é apedrejamento de morte. Toda pessoa que ia ser apedrejado era até a morte. Irmão, é terrível um apedrejamento, a pessoa ser morto sendo apedrejado. É terrível, é muito triste. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam próximos a apedrejar Estevão, é aí que Estevão pregava. É aí que Estevão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, falava. Aleluia, eu posso contemplar, meus irmãos. Naquele momento Estevão só olhando para o céu e pregando a palavra. Eu posso contemplar, aleluia, Estevão, no teu pensamento, aleluia, enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar, porque eu sei que daqui a pouco eu vou morrer aqui em terra, mas o Senhor Jesus vai tomar o meu espírito, aleluia, glória a Deus. Estevão começou a pregar, e o povo começou a irritar, fechava os teus olhos, tapava os teus ouvidos, rengia os teus dentes. Aí chegou um momento, igreja do Senhor, aleluia, que não teve mais jeito. Então começaram a apedrejar Estevão. No momento que ele estava sendo apedrejado, ele ergue os olhos ao céu e diz: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Irmão, eu vejo essa palavra e o Espírito de Deus me leva até a cruz do Calvário. Essas mesmas palavras Jesus disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, aleluia. E naquele momento que Jesus falou isso, glória a Deus, teve um grande terremoto, aleluia, quando ele inclinou a sua cabeça, aleluia. E Estevão neste momento: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, aleluia. É aí onde Deus mostra a glória dele, aleluia. Não se preocupe não, Estevão, eu estou aqui. E ele começa a ver, igreja do Senhor, os céus abertos. Ele começa a ver a glória de Deus. Ele começa a ver, aleluia, Jesus Cristo à direita, à destra do Pai, aleluia. E ele fala aqui: ó, isso que eu vejo, aleluia, o Senhor Jesus de pé, aleluia, glória a Deus. E o Todo-Poderoso, e Jesus Cristo à direita do Pai, à sua destra. Irmão, quando eu começo a entender
que Estevão falou que Jesus estava de pé, igreja, é que Jesus ficou de pé para receber Estevão. Aleluia! Glória a Deus, ele ficou de pé. Irmãos, aleluia! Quando se fala de pé, porque o nosso Jesus também ele se assenta no trono. Ele se assenta no trono. E quando ele diz de pé, ele ficou de pé. Aleluia! Para ouvir, aleluia, um jovem que creu, mesmo na hora da morte, ele creu que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Será que essa geração tinha essa mesma fé? Se tivesse no ato de perigo, ou apredejamento, ou uma arma aprontada para você, será que você vai ter a mesma fé de Estevão? Vai dizer, Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Hoje nós estamos pela graça. Se o Senhor Jesus quiser que uma bala daquela saia do revólver, Ele vai permitir. Mas se Ele não quiser, pode apontar arma para os escolhidos. Aleluia, como já vi muitos testemunhos. Muitas vezes não sai uma bala, as pessoas se convertem. Aleluia, outros, Deus tem planos. Aleluia, não morre, se converte, vai para a igreja, glorifica, adora. Aleluia, e eu vejo aqui, igreja, o mesmo simbolizado quando Jesus disse, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aleluia, muitas pessoas, aleluia, na morte do Criador Jesus Cristo, igreja, foi um dia tenebroso, foi um dia, aleluia, de alegria, para aqueles que estavam mortos. Muitos sepulcros se abriu, mortos que estavam, aleluia, o sepulcro se abriu, os mortos começaram a sair, aqueles que morreram em Cristo Jesus, aleluia. Mas para quê, pastor? Para se cumprir a palavra de Deus, como foi dito aos profetas, aleluia. Eis que como morto e ressuscitar, a terra treme, o céu se abre, o inferno contempla aquele, aleluia, que morreu na cruz, mas desceu ao inferno, pregou aos cativos, morto em prisão, alamassu de canto, aleluia, glória a Deus. Judas escreve, aleluia, que aquele que foi morto na cruz do Calvário, aleluia, na sua morte, aleluia, houve grandes trovões, houve, aleluia, a terra se abre, o véu se abre em duas partes, aleluia, aleluia, glória a Deus, o sepulcro se abre, aleluia, e eu vejo Estevão aqui, aleluia, no momento de morte, eu vejo o céu se abrir, eu vejo o Filho de Deus em pé, à direita do Pai, e eu vejo o Espírito sendo entregue, aleluia, ao Cordeiro de Deus. Para onde esse Espírito vai? Quem lê Bíblia sabe que todo aquele que morre em Cristo Jesus, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há um lugar para aqueles que morrem em Cristo, chamado de paraíso, aleluia. Naquele momento, Jesus não subiu ao céu, Jesus subiu para o paraíso, quando falou para aquele ladrão que morreu na cruz do Calvário, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. Entenda como é bom você estar na presença de Deus e morrer pelo Evangelho. Esse jovem teve um grande privilégio, esse jovem teve um grande privilégio de ver os céus abertos e ver o Cordeiro de Deus. Irmãos, que privilégio, mesmo na hora da morte, eles tinham certeza que Jesus não ia abandonar ele. E você tem que crer, no momento de perigo, que Jesus está com você, Ele não vai te abandonar. Olha aí o que a irmãzinha contou aqui. Jesus deu um grande livramento para ela. Mas por quê? E o jovem? Porque ela está guardada pelo Cordeiro de Deus. E o Senhor tem plano de salvação na vida deles. E eles não estavam em outro lugar a não ser a casa do Senhor.
Eles ouviram a palavra e disse para um outro: essa palavra falou comigo. Se a palavra de Deus falou com ele, então foi o próprio Deus que falou com ele. Porque a palavra de Deus é o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus é Jesus. Ele é o Verbo. Ele é o primeiro, o único e o derradeiro. Aleluia. Ele é o Alfa e o Ômega. E não há outro Deus além de ti, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Quando falo em Estevão, eu falo nos apóstolos de Deus. Que muitos morreram decapitados pelo Evangelho de Cristo. Outros morreram de cabeça para baixo, como Pedro. Aleluia. Mas tem um que me chamou a atenção. Aleluia. Jesus disse para João que ele não ia morrer igual os outros apóstolos, né? Mas tentaram matar João, para João adorar os imperadores. E era uma lei que todos aqueles tinham que adorar. Mas João permaneceu na graça. Aleluia. E aquele que não adorasse, aleluia, tinha um castigo de outro ser lançado. Aleluia. E ali colocaram João num tacho de óleos ferventes, para mostrar, aleluia, que tinha que ter lei. Levaram João para fora da cidade e ali acenderam um fogo, aleluia, com um tacho de óleo quente. E ali João foi lançado dentro daquele tacho de óleo quente. Aleluia! E João permaneceu olhando para o céu. João permaneceu crendo no Senhor Jesus. E daqui a pouco, igreja do Senhor, aleluia, o óleo que era para matar João, um fogo quente e ardente. João já começa a sentir o teu corpo como estivesse tomando um banho de água fria. Como ele tivesse, igreja do Senhor, aleluia, vendo os céus também abertos, vendo os cordeiros de Deus, lançando livramento para ele, porque ele lembrou da palavra do Senhor, que ele não ia ser morto, mutilado igual os apóstolos. A morte de João ia ser morte natural, como foi, aleluia. E naquele momento, igreja do Senhor, o povo não se contempla, começa a olhar para João. E cadê João que não morre? Ai, canto la baixúria, aleluia. Cadê João que permanece ali? Aleluia. Muitos contemplando. Ali também tinha crente ali, tinha cristão protestante ali, e vendo aquele grande milagre. Daqui a pouco, igreja do Senhor, aleluia, e o João começa, aleluia, a sentir aquela graça, começa a falar com Deus, eu creio que começa a falar em mistério, em línguas estranhas, começa a ver o Senhor Jesus, aleluia, e o povo querendo ver João morto, mas João não morre, aleluia, e tira João daí, daquele tacho de óleo quente, e nenhum dano algum na vida de João. Até os romanos, aqueles que jogaram João dentro daquele tacho de óleo quente, não começam a entender que homem é esse, que mistério é esse. E os outros começam a se prostrar, aleluia, e adorar o Deus que João pregava. Irmãos, eu quero dizer que não conseguiram matar João ali, por causa da palavra de Deus. A Bíblia diz que João, ele pregava sobre Jesus Cristo. Então qual é o costume deles? Nós temos que tirar esse homem daqui, já que ele não morreu no tacho de óleo quente, vamos exilar ele. Ele já está velho mesmo. Se ele ficar por aqui, ele vai fazer tumulto aqui, vai pregar novamente a respeito desse Jesus. E aqui, em ano nós temos que todos se prostrar e adorar o nosso imperador. E ele não adorou. E esses sinais aí vai seguir mais gente atrás dele. Igreja do Senhor. Então pegaram João e levaram para a ilha de Pátio. Aí o que ele diz dizer?
Lá ele vai ficar exilado, lá ele não vai poder pregar a palavra de Deus, lá ele não vai ter, aleluia, amigos para estar ao lado dele, lá ele vai trabalhar, lá até a morte, aleluia, sem saber que é dali que vem Apocalipse, ei, canto labácia, é dali que vem o livro da revelação do Senhor, é dali que vem, aleluia, a revelação para o dia de hoje. É ali que Jesus Cristo vai lá na ilha de Pátimo, vai descer lá, e na velhice de João, o Senhor vai revelar Labassumenaia. Aleluia, glória a Deus, uma visão tremenda, uma visão, aleluia, que João contemplou com o Senhor quando veio para se mostrar para João. Aleluia, quando João vê aquela visão, ele cai por terra, aleluia, a ilha era de presos, a ilha só tinha presos, todos presos que iam para aquela ilha, lá mesmo eles morriam, mas ali João teve um encontro com o Filho de Deus, a revelação, aleluia, e Apocalipse, que hoje, aleluia, é a revelação dos últimos dias, a revelação que o Senhor, aleluia, mostrou para João, coisas tremendas, quando o Senhor desce ali, que João vê aquela visão, aleluia, vê aquele homem com um resplendor tão grande, vê uns olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, aleluia, os teus cabelos brancos como lã, aleluia, um branco que nunca se viste na terra, aleluia, ele se prostrou e caiu por terra, aleluia, e Jesus disse: João, não temas, eu sou Jesus, o que você, aleluia, escreve agora, o que eis de dizer que tenho de revelar para ti. Irmãos, o Senhor tem planos na minha vida e na tua vida. Eu não sei aonde o Senhor vai te levar, eu não sei aonde o Senhor vai te colocar, mas você se encha do Espírito Santo, porque você não sabe o que você vai encontrar lá fora, você não sabe, aleluia, que os principados e potestades, aleluia, têm armado para essa geração de hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza, se João estava com Cristo, aleluia, e ele foi o último apóstolo ali, aleluia, para o Senhor se manifestar de uma glória tremenda, para João escrever e ver as visões celestiais, ver os anciãos, ver aquela grande, aleluia, muitas estrelas, alabaxude cantalabaia, muitos vestidos de brancos. João viu revelar coisas que ele nunca contemplou no evangelho dele. Se você começar a ler Apocalipse, todas as visões que João viu e tudo que o Senhor falou para João, ele escreveu. As 7 igrejas, escreve. Aos 7 anjos das igrejas, aleluia, leve estas mensagens. Irmão, espalhe esta mensagem, espalhe essa revelação, aleluia. Nós temos que crer neste livro de Apocalipse. Ai daquele, irmãos, que tirar uma vírgula deste Apocalipse. Ai daquele que tocar nesse livro de Apocalipse. Ai daquele que falar mal do livro de Apocalipse. Aquele que falou do livro de Apocalipse hoje está debaixo da terra. Aquele que diz: eu sou mais poderoso do que Jesus Cristo, já está debaixo da terra. Aquele que diz: nem Deus tirarás o meu reinado, não acharam o corpo dele até hoje. De calabassubenebalá. Ai daquele igreja que blasfemar contra o Espírito Santo. Eles podem até mexer com Jesus, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, morre na hora. Aleluia. Eles podem até mexer com o Criador, porque Ele é misericordioso, mas vai vir preço. Eu quero dizer que vai vir peso.
aleluia, quando blasfemar, quando falar do nosso Senhor Jesus, quando tocar nele, aleluia, vem o preço, vem morte. Ah, Jesus de Nazaré, mas Ele é misericordioso, mas a Bíblia diz que Jesus, Ele é amor, mas é um fogo consumidor. Aleluia, eu quero dizer, todo homem da terra e mulher da terra, tudo que faz pensado, premeditado, aleluia, vai para o coração. E Jesus não impune isso, Ele vai tratar com todos da terra, todos moradores da terra, aleluia, do pequeno ao grande. Um dia vai ter que estar diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Ele vai querer julgar as nações, e todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, aleluias, toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Ele vem como juiz dos juízes, e vem como Senhor dos senhores, e um grande exército com ele. João viu visão tremenda, que o Senhor Jesus, quando salvava Israel, o mestre estava na frente, montado num cavalo, uma coroa, uma espada, aleluia, um cinto, aleluia, escrito na tua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia, aleluia, glória a Deus. E João disse que viu um grande exército atrás deles, alabaçu de calabaçúria, e viu também, aleluias, os anjos tocando alabaçúria, aleluia. E João diz assim nas tuas escrituras, glória a Deus, que quando o Senhor abria a tua boca, saía uma espada, e quando ele, com a sopro da boca dele, ele assoprava. João disse isso, e quando Jesus assoprava, todos os inimigos de Israel voava como um papel. E calabaçu de calabastei, irabalabaxu e delebalabás, e debalou zeblaia suleblasi. Igreja do Senhor, pela revelação do Espírito de Deus, e pelo Senhor que revelou para João, que ele ia salvar Israel, que ele não ia abandonar Israel. Mas a terra Israel, se atacado por estas nações, a maioria das nações, eu creio que essa igreja vai estar com o Criador. Eu creio que esse povo que aqui se encontra vai estar com Jesus Cristo, e ele vai estar na frente, porque Jesus disse: eis que cedo venho, alabaçu de calabastei. E Jesus falou para os apóstolos: eu irei, aleluia, e aonde estiver vós estarás comigo. O mesmo Jesus que vocês viram subir, Pedro disse isso na pregação, ele voltará, se calabaçúria, aleluia, ele voltará, e vai voltar todo poderoso. Ele disse que ele ressuscitar, ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra, e o que está abaixo da terra, ele tem autoridade. Por isso que ele desceu lá, Rabassúria, ele desceu lá, Rabacaia, ele desceu lá, Ramantulabachúria, e um Nurilabachei, naquela grande escuridão, quando ele desce lá nas profundezas, um grande luz ilumina sobre as escuridão, aleluia. A morte teve que ver ele. A morte diz: ó morte, aonde está a tua vitória? E quando a morte contemplou o Filho de Deus descer lá, aleluia, oh glória, ele disse: eu venci a morte, eu venci os principados e potestades, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro na tua casa, e contigo eu vou cear, e contigo eu vou plantear, vou manduria flácio de fly, a minha palavra.
Oh glória! É muito gostoso andar cheia a palavra de Deus. É muito bom a palavra do Espírito de Deus. Oh glória, fica de pé em nome do Senhor.